A gente olha para a história da ciência, 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, homens e mulheres que creem em Deus. As grandes descobertas da ciência foram feitas por homens que creem em Deus. E olha, dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é que grandes são as obras do Senhor. Então parece que quando você faz ciência para o louvor e glória desse grande Deus, o Deus autor e consumador da ciência, os resultados são muito melhores. Bem-vindo a mais um episódio do TelaCast, o podcast oficial do Portal Tela. Eu sou Juliana Dariva e é um prazer enorme ter você aqui na minha companhia. Mas antes de começar a nossa entrevista de hoje, eu quero te convidar para você entrar no nosso canal no YouTube, ir lá, se inscrever, ativar as notificações para receber todas as novidades. Vou deixar aqui também o nosso Instagram oficial. É só apontar seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, para você acompanhar todas as novidades que nós postamos lá, todos os cortes de entrevistas. Tem muita coisa bacana. Então corre lá e segue, compartilha com os amigos. E hoje nós vamos mergulhar em um dos debates mais antigos e ao mesmo tempo mais atuais da história humana. Afinal de contas, de onde viemos? Deus existe? Será que fé e ciência conseguem caminhar juntas? Para tirar todas as nossas dúvidas em relação a esse assunto polêmico, nós temos um convidado que é simplesmente brilhante. Dr. Marcos Eberlin, ele é químico, cientista, membro da Academia Brasileira de Ciências. Olha só, é vencedor da medalha Thomson e autor de livros consagrados e de 1.200 artigos científicos. Gente, que currículo! Seja muito bem-vindo, doutor. Juliana e todos que estão nos vendo, ouvindo, é um privilégio imenso estar aqui no TelaCast para fazer mais uma vez uma defesa racional da existência de um Deus que, através dele, tudo que foi feito se fez. E sensacional estar aqui com você e compartilhar um pouco da informação que nós temos, que cada vez mais se acumula, de que Deus não existe, Deus é. E ele se mostra claramente na sua criação. Mais uma vez, parabéns pelo seu currículo, impressionante. Sobrenatural, né? Surreal. E doutor Marcos, fala pra gente, fé e ciência, elas podem caminhar juntas? Absolutamente, Juliana. Não só podem, como sempre caminharam juntas. Não há como você fazer ciência sem fé. Andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Conhece a música? Ou você crê que há um Deus, ou você crê que não há Deus. Olha só, ou você entende o mundo como um mundo natural e passa a crer nessa naturalidade do mundo, passa a ter a fé na matéria, energia, espaço e tempo, passa a crer que flutuações quânticas explodiram o Big Bang, passa a crer que mesmo quando você tem fotos contrárias, ainda o modelo do Big Bang é o melhor que explica o universo. E aí você vai interpretar, inclusive, todos os seus dados dentro dessa cosmovisão, dessa fé, dessa percepção. Ou você tem uma fé que há um Deus que todas as coisas fez, pelo poder único e exclusivo da sua palavra, e fará a sua ciência para o louvor e glória desse grande Deus. E então nós vemos na história da ciência que os cientistas ou eram homens e mulheres que criam em Deus ou que não criam em Deus. Agora, qual é o resultado? Qual é o lado mais bem sucedido? Juliana, todo mundo hoje parece que tem essa percepção totalmente equivocada que cientista bom é cientista ateu. Que ciência é ciência ateia, que só usa matéria, energia, espaço e tempo. É aquela coisa que você vai no laboratório e observa. E que crer em Deus, você ser um cientista cristão que crê em Deus, vai estragar a tua ciência. Muito pelo contrário, Ju. A gente olha para a história da ciência, 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, homens e mulheres que creem em Deus. As grandes descobertas da ciência foram feitas por homens que creem em Deus.
Parece, então, quando você faz ciência para o louvor e glória desse grande Deus, o Deus que é o autor e consumador da ciência, os resultados são muito melhores. Galileu e Newton, eles eram cristãos convictos, né? Absurdamente convictos. Ó, Pascal, Newton, Boyle, Schrödinger, Planck, os pais da mecânica quântica, Boyle, o pai da química da minha área, J.J. Thomson, da minha área mais específica em química, a espectrometria de massas, Juliana. Uma vez ele escreveu, ele deu uma palestra em que ele mencionou essa frase e ela foi reproduzida na Nature, que é o principal periódico científico hoje. E a frase é mais ou menos assim, olha, dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência, que grandes são as obras do Senhor. J.J. Thomson ganhou um prêmio Nobel, ou Nobel, como você preferir. O filho dele ganhou um prêmio Nobel. 7 dos alunos dele ganharam um prêmio Nobel. E o laboratório que ele dirigia, Juliana, o Cavendish Laboratory, né, em Cambridge, na Inglaterra, é o mais bem-sucedido laboratório na história da ciência. As principais descobertas foram feitas lá. Ele descobriu o elétron, descobrimos os isótopos, a dupla hélice do DNA, o Crick, Watson e Crick, também naquele laboratório. Então parece que quando você faz ciência para o louvor e glória desse grande Deus, o Deus autor e consumador da ciência, os resultados são muito, muito, muito melhores. Já Einstein, ele oscilou, né? Entre o ateísmo e uma espiritualidade cósmica. Juliana, acho que isso é um engano na realidade. Você entra nos sites e entra aí em algumas publicações, inclusive, de ateus, está lá Einstein como sendo ateu. Absurdamente não. Ele nunca deixou de crer em Deus. Inclusive, quando falavam para ele que ele era ateu, ele ficava bravo. Ele falava, não, sou ateu coisíssima nenhuma. Ele fez várias declarações, deixando claro que ele cria em Deus. O único problema do Einstein é que o Deus dele era um Deus um pouco estranho. É o Deus... como é que era como é que ele descrevia esse Deus? É um Deus assim mais impessoal, mais distante. Ele era quase um deísta, não um teísta. Aquele Deus que fez todas as coisas, mas já foi embora, ou não se preocupa mais com a criação dele. Então a percepção que ele tinha de quem seria esse Deus, ou como esse Deus seria, é um pouco diferente da minha e provavelmente da sua, o Deus bíblico, aquele Deus que nos ama, que se entrega, o seu filho, que está olhando todas as coisas, dirigindo tudo ainda no controle. Para Einstein, Deus era um pouco mais distante e a percepção dele era mais assim, um Deus que tinha criado tudo, mas já tinha ido embora. Mas ele não era ateu, claro que não. É muito diferente você negar a existência de Deus ou achar que Deus é um pouco diferente do que a gente tem essa percepção de que ele seria. E o que dizer da teoria de Darwin? Juliana, Darwin... Evolução das espécies? Ontem eu estava fazendo um podcast, alguém me perguntou assim para mim, Juliana, se Darwin hoje aparecesse na tua frente, o que você falaria para ele? Olha, eu diria assim, Darwin, vou te dar o benefício da ignorância. Porque no seu tempo, você não conhecia o que era a célula. A gente ignorava, tinha total desconhecimento do que seria a vida. E o Darwin, Juliana, na época, achava que a célula era uma mera gelatina, um protoplasma, uma estrutura extremamente simples. Então, imaginar no tempo de Darwin que processos naturais não guiados poderiam ter formado aquela gelatina que foi evoluindo em seres um pouco mais complexos do que uma gelatina, mas eles não sabiam da complexidade do ser humano, inclusive, não era muito difícil. Não vou, assim, culpá-lo tanto. Pelo que se conhecia na época de Darwin, até propor uma teoria evolutiva não era assim tão absurdo. Ele falou assim, olha, modificações ao longo de muito tempo sofisticaram a vida. Ele fez algumas observações de variações na natureza e propôs essa ideia. Nem chegou a ser uma hipótese, muito menos uma teoria. É uma ideia, olha, modificações. Perguntasse para Darwin que modificações eram aquelas, Darwin falava, não sei, eu acho que são modificações, mas eu não sei.
Quanto tempo? Não sei. Então, olha, uma ignorância total sobre o que seria a vida e o que a vida demandaria de modificações e de tempo. Mas, mesmo assim, ele propôs a ideia. Eu acho que não é assim tão absurdo na época. Mas se Darwin vivesse hoje, ele nunca proporia a sua teoria. Porque fomos estudar que modificações são essas. A gente tem um genoma, um código, são as 4 letrinhas lá do nosso código genético, ATGC, ou AUGC, se você troca timina por uracila. O nosso genoma são 3,2 bilhões de pares de bases, todas enfileiradas bonitinhas. E qualquer troca nessas letrinhas são mutações deletérias. Então, se Darwin soubesse quais seriam as variações necessárias para sofisticar a vida, ele falou, não, um absurdo. Quanto tempo? Nem 2 eternidades, Juliana, eu costumo brincar, seriam suficientes para você pegar uma ameba e transformar em alguma coisa mais sofisticada. Mesmo que seja a coisa menos sofisticada. Pensa aí numa bactéria. É uma eternidade evolutiva. Então, o que eu falaria para Darwin? Darwin, dá uma olhadinha nos dados hoje. Ele era um homem inteligente. A sabedoria eu não quero discutir aqui se ele era sábio ou não, mas inteligente provavelmente ele era, pelo que se demonstra nos seus escritos. E ele observando hoje o que nós sabemos, jamais ele proporia a teoria da evolução. Então, o que eu acho que Darwin fez? Ele propôs uma ideia baseada num conhecimento extremamente raso do que seria a vida. E a ideia não fazia assim muito sentido nem na época, mas também não era tão absurda. Hoje é um absurdo total, um sonho delirante de uma noite de verão. E você, pura ilusão. Você sofre muito preconceito Absurdo, por ter essa Ju. posição? Claro que sim. Olha, Pasteur. Lembra de Pasteur, da geração espontânea? Não sei se você já estudou isso. O Gabriel já estudou também, né, Gabriel? Lembra da geração espontânea? Era assim, né? O Gabriel, nosso master aqui das câmeras. Geração espontânea era uma teoria que foi por 17 séculos a teoria sobre a origem da vida na academia. Antes da evolução de Darwin, nós tínhamos a geração espontânea, que eu digo que é a versão 1.0 da evolução. Deixa uns trapinhos ali do lado, coloca um pouco de comida e aparecerão ratos. Olha, geração espontânea de ratos no canto do quarto com trapos e restos de comida. Eu brinco, os professores chegavam para os alunos e falavam, é trabalho de casa, deixe uns trapinhos com um resto de comida no canto da sua casa. O aluno voltava e falava, professor, nossa, essa teoria deve estar certa, porque eu fiz o experimento lá em casa, também surgiram ratos. E essa era a teoria da geração espontânea. Achavam que sapos surgiam nos pântanos dos rios. E nós fomos sendo enganados por essa teoria por 17 séculos na academia. Agora, quando chegou Pasteur, o que o Pasteur fez? Ele fez uns experimentos provando que só vida gera vida. A lei da biogênese de Pasteur. Imagina o quanto que Pasteur não sofreu. Ele foi ridicularizado, ele foi chamado de pseudocientista, negacionista. Ele era o louco, ele era tudo. 17 séculos de geração espontânea, os caras chegavam para ele e falavam assim, olha, tá ali, olha, os trapinhos, os ratos estão aparecendo, nós temos dados experimentais muito sólidos, nós temos um modelo muito bem corroborado. Olha, toda a literatura científica, quantos e quantos livros, papers, como eles falam hoje da evolução. Mas Pasteur, com um único experimento, Juliana, com as moscas, tudo crescendo dentro de um frasco, provou que só vida gera vida. Só células se reproduzem para gerar célula. A vida surgiu pronta. Absurdamente pronta. E aí, o que aconteceu? Caiu a geração espontânea. Sabe o que Darwin fez? É a versão 2.0 da geração espontânea. Ele disse assim, não, então o rato não está surgindo ali naquele amontoado de trapos e comida. Não foi agora, não é agora, espontaneamente no presente. Havia uma sopa ácida escaldante venenosa há bilhões de anos atrás, uns raios, uma atmosfera primordial, e surgiu lá a primeira ameba.
que foi lenta, gradual e sucessivamente evoluindo ao longo de bilhões de anos até dar em nós. Então você vê como é que é uma versão 2.0 da geração espontânea. Só o que eles fizeram? Eles tiraram da gente a possibilidade de investigar, jogaram lá para o passado distante, onde ninguém tem acesso. E estão falando, tá vendo? E chegou até aqui. Bilhões e bilhões de anos, o tempo deu jeito, porque assim, você fala, poxa, esse processo é difícil de acontecer, mas dado bilhões e bilhões de anos, e o tempo é o grande santo da evolução, e eles com o tempo nos enganam, achando que aquele processo poderia ser viável, mas não contavam com a nossa astúcia, né, Ju? A gente foi investigar, pode dar 2 eternidades, jamais um processo evolutivo formaria qualquer ser mais complexo do que uma ameba mesmo. É verdade que o nosso DNA é similar até mesmo de uma ameba? De uma ameba, uma banana? Tem algumas coisas... Olha, Juliana, sim, é verdade. Eu só não lembro a porcentagem, mas tem alguma similaridade. Vou te dar alguns números. Por exemplo, Juliana, publicaram um artigo na Science, que é o segundo periódico mais importante em ciência, dizendo que, olha só, provamos que somos parentes de chimpanzés. Outro dia, num podcast muito famoso, chegou um biólogo lá e falou assim, um absurdo não acreditar na evolução, porque temos provas que somos parentes de chimpanzé. Ele não tem prova nenhuma. Foi um blefe total. O biólogo sabe que ele blefou ali totalmente, porque hoje nós sabemos que a gente não tem evidência nenhuma. Mas publicaram um artigo na Science, falaram assim, ó, comparamos o genoma dos chimpanzés e humanos, Juliana. E fizemos a comparação e somos apenas 1% diferente. 99% do nosso genoma é parecido com os chimpanzés. Portanto, somos parentes de chimpanzés. Eu digo que essa é a ciência da parecência. Parece, então é. Não é bem assim, né? Tem muita coisa que parece, mas não tem relação nenhuma entre as duas. Às vezes você anda na rua assim, você vê alguém parecido com você. Não é teu parente? Não. Não necessariamente, pode até ser, mas não. Na Unicamp tinha um rapaz lá, um aluno que disseram que é extremamente parecido comigo, sabe? Aí um dia veio assim, um bando de alunos, olha professor, é ele, é ele, é ele. Aí ele parou bem na minha frente assim, o que eu falei pra ele? Quando eu vi, falei, rapaz, tu é lindo, hein? Já que é parecido comigo, sim, né, Ju? Claro. E ele era muito parecido comigo mesmo. Mas o lindo foi uma brincadeira. Aí falaram que a gente é parecido, 1%. Sabe o que fizeram, Juliana? Para dar 1%? Fizeram a coisa mais fajuta da história da ciência. A comparação mais enviesada, mais tendenciosa da história da ciência. A parte mais diferente cortaram fora. 45% dos 2 genomas deixaram para fora. O restante, eles usaram um programa que não é um programa de comparação. É um programa de procurar similaridades. Então, se tem o A aqui e o A aqui, o que eles fazem? Eles jogam o A em cima do A, tem 2 As. Não, mas eles estavam em posições diferentes. É o tal do BLAST. O BLAST força similaridade. Ele não procura comparar, ele força para dar similar. E depois de todos esses truques, deu 1%, 1,5%. Aí eu me digo uma coisa, Ju, se chegasse aqui o Elon Musk, eu falava que era o Bill Gates, mas agora é o Elon Musk, né? Chegou o Elon Musk aqui e falou assim, Juliana, de tudo que eu tenho, eu quero fazer uma doação aqui pro TelaCast para bombar mesmo esse podcast e tal, você vai fazer um negócio super mega... E eu queria dar 1% da minha fortuna para você. O que você falaria pro Elon Musk? 1%? Nossa, ia ficar muito feliz, né? 1% parece pouco, né? Quando você fala em porcentagem. Essa foi o truquezinho que eles fizeram nesse artigo. 1,5% é só um pouquinho. Um pouquinho, Juliana, são 3,2 bilhões de pares de bases. Só esse 1% já dava 60 mil pares de bases. Só que a gente foi estudar corretamente esse genoma. Agora, acabou de sair um artigo também, foi na Nature, comparando totalmente o genoma inteirinho, porque eles tinham cortado pedaços fora. E fizeram a comparação certa, não essa procura de similaridade entre chimpanzés, gorilas, orangotangos, bonobos e humanos.
Qual foi a similaridade? Juliana, ó, descanse em paz. Todo mundo que está me ouvindo falar aqui no TelaCast, a Juliana na minha frente, o Gabriel ali, todo mundo, descanse em paz. O chimpa não é nosso humano, não é nosso Ele não parente. É nosso parente. Absurdamente não. Não nascemos do chimpanzé. Deu de 15% a 30% diferente o nosso genoma. 15% a 30%. 15% para os chimpanzés, que deu para os chimpanzés foi 15%. Eu acho que o mais diferente era o gorila, porque o gorila também não tem nada a ver, né? Com o humano. 15% dá 500 bilhão de pares de bases no nosso genoma. Gente, pode ter 5 eternidades. As mutações e a seleção natural não trocariam 500 bilhão de pares de bases entre humanos e chimpanzés no tempo assim, extremamente curto que eles acham que a gente se separou na árvore da vida. Esquece, foi uma bomba atômica. Eles estão falando sobre esse artigo? Não. Sabe o que fizeram no artigo, Juliana? Olha, todo mundo que está nos vendo aqui, quem tem tá fé... curioso para encontrar esse artigo, como faz? Entra no meu YouTube. Eu acabei de fazer um podcast. Qual é o título do podcast? Somos Macacos? E tá lá o artigo. E a gente fez uma grande propaganda no design inteligente desse artigo ao redor do mundo. Mas ninguém publicou. Não, o artigo foi publicado na Nature. Sabe o que acontece? Os dados, na realidade, são tão bombásticos contra a evolução que eles não colocaram no corpo do artigo. Não destacaram no título do artigo. Corpo do artigo. Porque, assim, hoje, quando você publica um artigo científico, você publica o corpo do artigo com os principais achados e informações e muito do material que você está baseando para chegar naquelas conclusões. Como não pode ser muito grande o artigo, porque custa muito para publicar, você coloca na parte suplementar. Uhum. É uma outra parte que fica lá disponível, se você quiser, você vai lá verificar, mas não fica no corpo do artigo. Material suplementar, adicional. A gente teve que ir nesse material suplementar adicional, consultar as tabelas para achar esses números. Eles esconderam. O vexame foi tão grande que eles não colocaram no corpo do artigo. Eles ficam falando assim, conseguimos, a diferença é grande e tal, mas eles não põem os números. Nós que fomos lá do design inteligente achamos números de 15% a 30%. É muita diferença, né? Na página 1% dessa teoria que vinha sendo dita há muito tempo, né? Na página do Discovery Institute nos Estados Unidos, o Casey Lusky, que é um dos diretores, fez um artigo lá, colocou as tabelas. Olha só, gente, de 15% a 30%. Acabou com a possibilidade. A gente fez um estudo aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, está para sair o resultado da revista, eu acho que vai ser aceito o artigo, já foi submetido. E aí comparamos não o código genético, o software, mas o produto do software, que são as proteínas, as nossas proteínas. Juliana, quanto que em proteínas você é parecida com uma chita, né? Lembra? Tarzan, chita. Com um macaco. Quanto que nós somos parecidos em proteínas? Não faço Nós ideia. somos 66% diferentes. Só 44% parecidos. Agora, se você vai olhar a semelhança, por exemplo, nós somos 50% parecidos com o código genético de bananas. E nem por isso nós evoluímos de uma banana. E nem por isso baratas, a gente é parecido com baratas. E as mulheres entram em desespero total, sabendo que são parecidas geneticamente com baratas. Somos ratos, porcos. A gente é mais parecido com porco do que com chimpanzé. O chimpanzé é peludo, o porco pelo menos, né, tem a pele sem pelos. Quando faz teste de cosméticos, eles não fazem em chimpanzés, fazem em porcos. Os testes dos cosméticos agora estão tendo problemas, né? Porque todo problema de tornar os animais mais importantes que os humanos. É o que está sendo feito, né? Estamos desumanizando a humanidade, tornando-nos meros mamíferos, né? Então a gente é parecido com quase tudo. Por quê? Porque há um designer comum. Ameba. Tudo. Por quê? Porque há um designer comum. Todos os seres vivos precisam de algumas estruturas em comum. A gente precisa de produzir energia, precisa processar alimentos, precisamos de proteínas, que são as moléculas estruturais, precisamos de gorduras, de lipídios para as nossas membranas. Obviamente, todo ser vivo terá uma informação genética em comum. A diferença, eu brinco,
Juliana, tem uma comparação muito legal que a gente faz no design inteligente. Nuvem, água viva e melancia. Nuvem, água viva e melancia são formados de 98% de água. Nuvem, água viva e melancia, 98% de água. São os 2% adicionais em cada um deles, que são diferentes, que fazem toda a diferença. Agora, eu vou dizer que melancia evoluiu para água viva e água viva evoluiu para nuvem, só porque eles têm 98% de água, os três? Não, é nos detalhes que você... É como uma construção, você pega tijolo, cimento, areia, ferro, madeira. Com o mesmo material, 98% dos mesmos materiais, você faz estruturas totalmente diferentes, arranja, é o design, é a disposição dessas partes que nos fazem totalmente distintos, diferentes. Então esqueça essa história que a evolução diz que somos macacos, somos peixes, totalmente equivocada. Se nós temos a informação genética em comum com banana, com rato, com barata, com porco, com todos esses animais que você citou, isso comprova que nós saímos do mesmo criador. Olha, assim, é muito difícil a gente falar que a gente prova alguma coisa ou comprova alguma coisa em ciência. A ciência é a cultura da dúvida, duvidar é preciso. Quando eu encontro uma lei, inclusive, eu tenho que continuar duvidando daquela lei, porque senão eu posso transformar aquela lei num dogma, como a evolução hoje é um dogma. Eles creem na evolução, eles acham que a evolução é fato, escrevem livros dizendo que a evolução é fato, eles cultuam Darwin. Outro dia Darwin fez 200 anos, cantaram parabéns para Darwin em tom de culto e adoração. Então a gente não consegue provar nada. Mas quando você vê uma informação, como a gente tem no nosso genoma, extremamente estruturada, são 3,2 bilhões de pares de bases, e a gente vê que é formado por letras químicas, as bases nitrogenadas, a TGC. Aguinaldo Timóteo Gal Costa, eu aprendi assim com a minha professora de biologia. E quando você percebe que todos os seres vivos têm a mesma codificação, as mesmas estratégias de uso dessa informação, splicing alternativo, overlapping genético, a epigenética que silencia e desperta genes. E percebemos então que a estrutura é a mesma. Há duas opções. Ou viemos de um único ancestral comum, como a evolução diz, ou um único programador comum, um designer comum. O que é muito, muito, muito mais provável? Um designer comum. Então é uma evidência fortíssima. Eu não vou dizer que é prova, porque ciência não prova nada. Mas é uma evidência fortíssima, quase que incontestável, que um único ser programou todas as formas de vida na Terra. E a sedimentação de milhões de anos, ela faz sentido? Você fala do registro fóssil? Isso. O que nós vemos no registro fóssil? É a grande pedra no sapato de Darwin, Juliana. Se evoluímos ao longo de milhões e milhões e milhões de anos na Terra, se o registro fóssil foram camadas de sedimentos que foram depositadas umas sobre as outras ao longo de eras, milhões e milhões de anos, o que a gente deveria ver no registro fóssil? Primeiro que as camadas não deveriam ser planas paralelas. Elas são lisinhas, assim, não são enrugadas, lisinhas, plano-paralelas, uma em cima da outra, bonitinha. Se o processo fosse lento, a erosão, ao longo desse processo, alteraria a superfície dessas camadas. Então, uma camada que estava exposta, a erosão comia um pouco mais de um lado, comia um pouco menos do outro, e criaria ondulações nessas camadas. Então elas não seriam lisas, plano-paralelas, elas são todas lisinhas, plano-paralelas. Então é um problema seríssimo para uma deposição ao longo de milhões e milhões de anos. Elas estão cheias de fósseis. O que os decompositores estavam fazendo na Terra então, Juliana? Um bicho morre, toda dona de casa, todo mundo sabe. Por que o pessoal não compra a evolução? 90% dos brasileiros creem em Deus e não compram a evolução. Eu estava com o Sandro de Souza outro dia, um geneticista da USP que lançou o livro A Goleada de Darwin. Eu disse que a goleada é de Deus, não é de Darwin. Aí eu perguntei para ele, por que o povo não compra a evolução? Ele falou assim, porque o povo é ignorante, porque os professores não ensinam corretamente a evolução. Eu falei,
Ô, Sandro, o problema não está no comprador, o problema está no produto. O produto que é ruim. Por que a gente não compra? Porque todo mundo sabe que se um bicho morre, pensa aí, o bicho está lá na fazenda, morre o boi. Se ninguém for lá pegar, o que acontece? Pô, Deus maravilhoso, né, Ju? Deus criou moscas, as moscas vão lá, depositam suas larvas, as larvas começam a se alimentar do animal. Tem uma série de decompositores, predadores, tem os corvos, né, os urubus que vão lá. O osso, se você deixar o osso lá um certo tempo, até o osso é comido por animais, é Sim. decomposto. Eu nasci em fazenda e eu sei disso. Não sabe? Aham. Até o osso vai-se embora, não Sim. vai? Não sobra mais nada. Quanto tempo você acha que demora para um animal que um boi que morreu, um cavalo que morreu no pasto para ele sumir completamente? Fala aí. Eu acredito que em 1 ano. 1 ano, 2 anos. Então, quanto tempo... Isso se ele ficar lá, tipo, exposto, né? Então, quanto tempo que aquela camada sedimentar demorou para se acumular? Milhões e milhões de anos e cheio de fósseis. Não pode, não faz sentido. A fossilização seria um evento extremamente raro num processo lento, gradual e sucessivo. Agora, numa catástrofe no dilúvio bíblico, sim. Uma camada em cima da outra rapidamente. Plano paralelas porque elas foram depositadas sem a ação da erosão. Mas pode manter durante milhões de anos, como eles falam, ainda preservar tecidos moles? Absurdo. Dentro... Não, tecido mole foi a pá de cal. Foi uma descoberta, né? Sim, olha. Mas só complementando sobre o registro fóssil, Juliana, você vai lá, 95% dos animais que foram fossilizados são animais marinhos e estão sobre continente. O que é animal marinho? O que peixe estava fazendo no sertão nordestino? Só o dilúvio bíblico explica. As camadas sedimentares, os animais marinhos sendo capturados durante o dilúvio bíblico. Aí nós fomos nos grandes cemitérios de dinossauros que temos no mundo. Nos Estados Unidos tem um vale dos dinossauros. Um monte de cemitério, tudo um próximo do outro. Ô, Ju, a gente vai lá, os animais estão todos naquela região. O que é Convenção Mundial de Dinossauros? Não, eles estão fugindo do grande dilúvio. Quando a gente vai olhar os ossos nesses cemitérios, os dados estão ali para a gente ver. O pessoal não quer ver porque eles compraram a evolução. Eles cultuam Darwin, eles têm uma cosmovisão. Eu brinco, é como você tentar convencer o corintiano de que o Palmeiras tem mundial. Não é? O corintiano nunca será convencido. É uma questão de paixão, não é questão de razão. Os ossos estão todos misturados. Os mais pesados embaixo. Os mais leves em cima, mas tudo misturado. Não é assim, ossos de um dinossauro aqui, ossos de outro dinossauro ali, porque morreram, ficaram depositados, tudo bonitinho, né? Às vezes quando você vai na fazenda, você está andando, você vê os ossos dos animais ali, tá bonitinho, cada um no seu lugar. Não, tá tudo misturado. Ou seja, foi um grande dilúvio. Aí, alguém foi lá, pegou um osso de T-Rex, Mary Schwartzer, uma paleontóloga norte-americana. Foi buscar um osso de T-Rex que encontrou nesses cemitérios. Mas era um vale, assim, um espinhadeiro. Tava muito difícil para pegar o osso. Foram buscar de helicóptero, porque o osso estava inteiro, preservado, bonito, valioso. Não cabia no helicóptero, cortaram. Primeira vez na história da paleontologia que alguém corta um osso maravilhoso inteirinho que foi encontrado, porque é difícil encontrar. E aí o que fizeram? Levaram para o laboratório, tinha tecido mole, colágeno elástico e plástico. Gente, todos os cirurgiões plásticos sabem que colágeno não preserva muito tempo. As mulheres, né, passa de 30, tá todo mundo preocupado com os colágenos, né, Ju? Sempre. Né? Nossa, meu colágeno, doutor, olha, será um pouco de botox aqui, né, para compensar e tal. O santo botox, porque o seu colágeno está degradando. Ju, 60 milhões de anos. Colágeno elástico e plástico dentro do osso do dinossauro, do T-Rex. Aí sim a gente tem uma prova. Porque a gente pode ir no laboratório, a gente pode medir o tempo de degradação do colágeno. A gente fez essa medida. E são poucos anos. Não, milhares, no máximo, se você preservou direitinho dentro do osso, se não foi raios cósmicos muito que incidiram. Se esse osso talvez nem seja diluviano, seja pós-diluviano, nem se sabe.
Olha o que vai acontecer então. Milhares, mas milhões não, 60 milhões de anos de jeito nenhum. Então, no debate científico do século lá, que a gente teve com o professor Adalto, o João Paulo Reis Braga, contra o Sacani, o Pirula e o Jaime, a gente mostrou os tecidos moles e eles ficaram assim, ó. Como pode? Impossível. Então, há evidências claríssimas de que os dinossauros viveram conosco. Mas como preservou por tantos anos assim o tecido mole? Tem uma explicação para isso? Ora, dentro do osso, estava coberto por sedimentos e razoavelmente protegido por algumas centenas, ou 1 ou 2 milhares de anos, tudo bem. Agora, 60 milhões é impossível. Impossível do impossível. Então você acredita que os dinossauros eles conviveram com os seres humanos? Eu tenho Pessoal, tem no meu canal no YouTube, Juliana, também depois você assiste, uma palestra sensacional, maravilhosa. Sabe por que ela é muito boa assim? Eu digo porque é minha, né? É uma IBD, uma escola bíblica dominical na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Pastor Arival Casimiro me convidou e o título é esse. O pastor Arival é herege o suficiente para colocar o Marcos aqui para falar de dinossauro, né, na IBD, tá? E que dinossauro foi extinto há poucos anos. E o título da palestra é assim, ó, dinossauros na Bíblia, na ciência e na história. Juliana, a gente está atolado de evidências que nós vivemos com dinossauros. Estamos atolados. O pessoal falou, nossa, o Marcos é herege, como ele foi... Sabe por que eu sou herege? Porque eles creem que foram extintos há 60 milhões de anos, mas não foram. Até a Idade Média, dinossauro era comum. O São Jorge era um caçador de dinossauros. Você vê as figuras de dinossauros nas representações artísticas, nas estátuas que fizeram de São Jorge, tem um animal lá. Quando fizeram aquelas representações, aquelas estátuas, ninguém conhecia dinossauro, eles já tinham sido extintos, assim, teoricamente. O que acontece então? Como é que eles poderiam ter reproduzido uma figura perfeita? Porque agora, quando nós fomos investigar no registro fóssil, descobrimos que dinossauro é aquele que São Jorge matava. E bate exatamente com os ossos que nós descobrimos. A gente pode até classificar, não lembro qual é o tipo de dinossauro, a molecada que sabe tudo, né? Os saurópodes e tudo, o T-Rex. O dinossauro que está lá na representação do São Jorge, de fato existiu. Os achados fósseis mais recentes comprovam que aquilo lá era realmente um dinossauro. Como é que eles sabiam? Porque São Jorge, de fato, caçava os últimos dinossauros na Terra. Ele era um caçador de dinossauros. Tem igrejas na Ásia, na Europa, com desenhos, incrustações feitas nas paredes lá, com imagens de dinossauros. Tem quadros com imagens de dinossauros. Tem histórias. Tem um paleontólogo italiano que embalsamou na Itália, embalsamou um dinossauro, deixou lá no museu dele por vários e vários anos, as pessoas visitavam. Nós pescamos um dinossauro, um navio japonês de pesca, 1995, 96, 97, não lembro mais o ano. Pescou um plesiosauro. Plesiosauro, tecnicamente, na biologia, não é considerado um dinossauro, porque é o réptil marinho, mas pensa assim, é um dinossauro marinho, um plesiosauro. Pescou, tem foto. Mas vivo ou morto? Pescaram, estava morto quando ele foi trazido pro navio já, nas redes. Mas conservado? Deixaram dentro do navio, o bicho começou a apodrecer, começou a cheirar tão mal, eles estavam muito longe do porto, jogaram de novo no mar, mas tiraram foto. Tinha um biólogo entre eles que fez os desenhos da ossada do plesiosauro. Tem fotos, o pescoço é super comprido. Tem um selo no Japão comemorando a pesca de um plesiosauro pelo navio japonês. Pegaram a carne, olha, Jô, como é que é a ciência hoje. Um pedacinho da carne que preservaram, mandaram fazer uma análise. Aí o pessoal, para não dizer que era um plesiosauro, falou assim, não, essa carne é parecida com tubarão, então o bicho era um tubarão. Pera aí, gente. A morfologia, a estrutura óssea, ele era pescoço, tudo, as fotos mostram... Nada a ver com tubarão. Nada com tubarão.
Mas porque a carne deu parecida com o tubarão, disseram que era o tubarão. Obviamente, ninguém sabe como é que era a carne de plesiosauro. Mas provavelmente pode ser muito parecida com o tubarão mesmo. Isso é um assim réptil como nós marinho. somos parecidos com a ameba. Claro. Falar que é uma boa evidência. Eu vou nos debates, o pessoal, não, professor Marcos Eberlin, o senhor não sabe que fizeram análise da carne, e a análise da carne mostrou que aquele bicho era um tubarão. Peraí, Juliana, tem a foto mostrando que é um dinossauro. Tem um pescoço muito comprido. Mas um plesiosauro, né? Eu só não entendi se eles pescaram esse animal vivo ou ele já estava morto. Eu não tenho exatamente certeza, mas todas as fotos que mostram, ele já estava em decomposição. Muito provavelmente, quando eles pescaram, ele já estava morto. Mas havia morrido há pouco tempo, se estava em processo de ele foi pescado nas redes. A rede, acho que ficou algum tempo no mar, e quando puxaram para cima, ele já estava morto. Essa informação eu não tenho, mas pelas fotos que eu vejo, ele já estava em decomposição quando tiraram a foto. Você vê que partes da carne já estava decomposta. Você acredita que os dinossauros eles foram extintos há quanto a 1600 depois de Cristo. Até 1600 depois de Cristo, na Idade Média, Juliana. Tem relatos. Tinha homens que saíram na Idade Média em grupo para caçar dinossauro, que eles estavam matando o seu gado. Na Idade Média, tem relatos. Na China, tem os historiadores, quando foram para a China, Marco Polo chegou lá, o pessoal falou assim, Marco Polo era um louco. Um louco? Ele descreve o animal que ele viu na China. O pessoal fala, professor Marcos é doido, porque o Marco Polo não é alguém de confiança, mas a descrição de Marco Polo, quando ele foi para a China, o animal que ele avistou é de um dinossauro. Então a gente acredita que os últimos dinossauros estavam na China e foram extintos por lá. Nós temos muita evidência, gente. Dragões, Juliana, dragões existiram. Tem mais de, são 140, 150 relatos em civilizações distintas de dragões. Você vai ver lá, como é que era esse dragão? É o mesmo animal, características reptilianas, que cuspia fogo, e é igualzinho. Como que pode ser mitologias que apareceram em 147, se eu lembro bem o número, povos totalmente separados, isolados? Não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha podcast, o Telacast não estava ainda mostrando as fotos. Eles desenhavam, né, nas pedras. Desenhavam, os desenhos, as ilustrações que são feitas, as descrições que fazem desses dragões, é exatamente a mesma. O Urbano Monte, um italiano, fez um mapa em 1587, está no canal do Inteligentista, do Douglas Aleodin, um vídeo sobre esse mapa absurdamente fantástico. O mapa descreve o mundo inteiro. A Antártica ainda não estava coberta por gelo no mapa. Ainda tinha a parte, a terra sólida, toda a topografia da Antártica, que hoje está coberta por gelo e ninguém consegue ver mais. Então, em 1587, a Antártica ainda estava se afastando por deriva continental, é assim que eu vejo, e não tinha chegado ainda nessa região que permitia congelar. Chegou, o movimento está bem mais lento agora, e nesse mapa maravilhoso, tudo é bom lá. Tem uma região que está falando assim, serpentes marinhas que cospem fogo. Dragões aquáticos. Aí eu falo, nossa, que mitologia, o professor Marcos é pira, né? Claro que não, tá lá no mapa. E Jó 41, você já leu Jó 41? Já. É Leviatã. E o que Deus está... Deus chamou Jó, Juliana, e falou assim, Jó, venha cá. Por que a conversa de Jó com Deus, Jó está querendo mostrar para Deus que é ele que manda, é ele que está no controle, exato, não é? Quando Deus responde para ele, quem criou o céu, quem criou as estrelas, né? Jó chega e fica questionando Deus. Deus, você está fazendo tudo errado, rapaz. Você está pisando na bola, Deus. Olha só, você deveria fazer isso, né? Jó quer agora ensinar a Deus como que ele deve agir. Aí Deus fala assim, Jó, vem cá que eu vou te colocar no teu lugar, tá? Com toda a mansidão e a bondade, o amor que Deus teve por Jó, né? Falou, Jó, vem cá, né? Não foi bem assim. Falou, Jó, vem cá. Baixa a bola um pouco, Jó. Olha aí, veja só, contempla. Em Jó 40:15, ele fala, contempla um saurópodes, um braquiosauro. É um dinossauro imenso. Olha só a sua cauda, como do cedro. Ele entra no Jordão, o Jó,
As águas ele nem dá bola, mesmo quando o Jordão transborda. O volume do Rio Jordão no passado era muito maior. Ele está perdendo o volume de água. E o bicho entrava... Então ele era imenso, pescoçudo. A descrição de Jó 4015, Juliana, é de um saurópodes, um braquiosauro, aqueles pescoçudos. Aí ele vai para o Jó 41. Ele fala, agora vamos para o animal mais sensacional que eu já fiz na face da terra, o Leviatã. É uma serpente marinha. É um dragão marinho que cospe fogo. Agora o cara fala assim, Juliana, cuspe fogo também não, né, professor? Isso é mitologia demais. Ô, Ju, tem vagalumes. Nossa, é verdade, olha aqui, ó. Usam lâmpadas de LED. As enguias dão choques de 800 volts. Olha, quantos bichos maravilhosos que nós temos na Terra. Se esses bichos já tivessem instintos, o vagalume que tem uma lâmpada de LED, é mitologia bíblica. Agora, cuspir fogo é muito difícil? Claro que não. Você produzisse metano, um sistema lá de ignição, pronto. E o Urbano Monte, naquele mapa, falou, essa região aqui tem essa região das serpentes marinhas que gospem fogo. Aí o cara fala, nossa, esse mapa é mitológico? O mapa é mitológico. Todos os continentes extremamente bem definidos, bem representados. A Antártica seca, representada. E a mitologia tá só no dragão que gospe fogo dentro d'água, as serpentes marinhas. Mas por que mesmo com todas essas evidências, a teoria de Darwin continua valendo para a maioria das pessoas e assim, você falando aqui, parece que a cabeça dá um nó. Literalmente, você para pensar, você fala, pô, não faz sentido. Deus me deu esse privilégio de estar fora da caixa, né, Juliana? A humanidade hoje foi presa dentro de uma caixa. A caixa do naturalismo, do ateísmo. Quando Darwin propôs as suas ideias, olha, nem chegaram a ser hipóteses, viu, gente? Ideias. O resumo do livro do Darwin, A Origem das Espécies, é esse. Eu acho que modificações ao longo de muito tempo sofisticaram a vida. É o resumo do livro. Perguntasse para Darwin, que modificações eram essas? Ele não sabia. Hoje nós descobrimos por Mendel. Mendel, 10 anos depois de Darwin, Mendel já chega e refuta Darwin. Os experimentos de Mendel com ervilha formavam o quê? Ervilhas. Mendel mostrou que há um limite da diversificação. Ervilhas mudam de cor, de forma, mas continuam sendo ervilhas. Você acha que da ervilha lá surgiu um abacaxi, uma melancia, um abacate, um Godzilla, né? Nos tentilhões de Darwin? Não. Então nós temos, no tempo de Darwin, Ju, por que a gente não muda? O positivismo, o iluminismo estavam muito fortes. E a ciência estava em guerra contra a igreja, não contra a fé, contra a igreja. A igreja católica da época estava em guerra contra a igreja, a ciência. E eles falaram, os cientistas falaram assim, pô, a gente precisa tirar a igreja daqui de dentro, porque a igreja, de certa forma, tinha uma influência muito forte dentro da ciência. Como é que nós vamos fazer? A gente precisa de uma teoria. Aí Darwin vem com essa ideia e caiu no gosto da academia. Huxley, um inglês, falou assim, cara, que maravilhoso, agora nós temos racionalidade para defender que tudo foi feito por matéria, energia, espaço e tempo, não precisamos mais de Deus, ele nem mais precisa colocar, não quero nem que ele coloque o seu pezinho na porta, e vamos tirar a igreja da ciência. Foi uma briga com a igreja. E Huxley e o Clube X, os eruditos ingleses, na Royal Society of Chemistry, falaram, agora nós vamos redefinir a ciência. Todas as universidades, os currículos das disciplinas serão alteradas. Ô Ju, você vai estudar economia, tem evolução. Olha, princípios evolutivos na economia. Tudo, eles puseram evolução em tudo. Quem defender a evolução agora vai ganhar os prêmios da Royal Society of Chemistry. Quem não defender não vai ganhar mais prêmio. Então eles começaram a dar os prêmios para os evolucionistas, começaram a criar uma áurea de que erudição era evolução. E transformaram a evolução no grande paradigma científico, sem evidência nenhuma, tá? Eles começaram com zero, continuam com zero.
Mas eles dizem que é fato. Ó, há milhões e milhões de anos surgiu aquela sopa. Você vai ter que acreditar. As mutações deletérias construíram a vida. E quem questiona é cancelado. Não ganha os prêmios. Eu sou da Academia Brasileira de Ciência. Assim que a Academia Brasileira de Ciência descobriu que eu comecei a defender o design inteligente, porque eu não defendia antes, era um evolucionista teísta, um perdidão, né? Eu era darwinista e cristão. Não sei como, mas eu era, né? Uhum. Assim que eles descobriram que eu passei a defender o design inteligente, eles querem me expulsar. E outro dia no grupo lá da academia, eles estavam discutindo como iriam me expulsar. Mas perceberam os grandes problemas que essa expulsão causaria. Nossa, vai dar mais ainda ibope para o Marcos. Olha, vai ser o primeiro acadêmico a ser expulso na história de uma academia por defender uma posição diferente da academia. Acho que vai dar mais problemas do que soluções. Aí então eles desistiram. É como se fosse um robozinho. Você tem que seguir a manada, porque senão você... É manada, claro que é manada. Você tem que estar dentro... eles têm o domínio do discurso. Foucault, o João Paulo Reis Braga... também discute todas as estratégias que eles usaram no livro A Fé dos Ateus, né, João? Sensacional o seu livro. Ele conta desde que essa revolução aconteceu e como que a academia deu jeito de estabelecer a evolução como grande paradigma científico. Fazendo o quê? Controlando o discurso. Se você defende a evolução, você é um grande erudito. Se você defende o design inteligente, você é louco. O Marcos é louco. Eu sou um negacionista, um pseudocientista. Mesmo não conseguindo rebater a sua teoria. Olha, aconteceu isso. O Ju, mesmo sendo entre 2,7 milhões de cientistas, o número 1737, que é um absurdo, né? Eu sou um louco. Eu sou um pseudocientista. Os meus 1.200 artigos, outro dia eu fui no debate, o cara falou assim, é impossível publicar. O que você fez? Você roubou? o ateu pode publicar 3.000, ninguém fala nada. Agora, o Marcos publicou 1.200, nossa, ele deve ter... O que ele fez? É impossível. Você entendeu? Não é fácil seguir a Deus, né? Não, claro que não. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O Paulo, o Ju, mas é ruim? Eu acho muito bom. Quanto mais batem, melhor. Eu não tenho problema nenhum com críticas. Eu durmo tranquilo. Quando eu não sou... quando eu vou no debate... Outro dia eu fui no debate com um ateu lá, um japa. E aí eu tinha ido antes com um outro. Aí não tinha dado assim tanta repercussão. Eu falei, cara, eu devo ter falhado nesse debate. Talvez eu não fui tão enfático. No último, nossa, os ateus entraram, falaram mal, fizeram um monte de react. O japonês fez um monte de react, não sei o que, falaram mal, tudo. Dormi tranquilo, sossegado. Por que, Ju? Conseguiu fazer barulho. Porque a mensagem, a Bíblia fala, a mensagem do Evangelho é loucura para o mundo. E principalmente no fim dos tempos, poder de Deus, mas é o poder de Deus que transforma, que liberta. E principalmente no final dos tempos. Então mundo Paulo jaz do maligno, né? Paulo diz que quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Então quanto mais me criticam, quanto mais falam contra o Marcos... No debate, o ateu que estava lá comigo, o que ele fez? Era para defender que Deus não existe com ciência. Ele ficou usando a Bíblia. Marcos, a Bíblia fala isso, a Bíblia fala isso, a Bíblia fala isso. Espera aí, cara, você está aqui para defender Deus com ciência. Por que você está falando da Bíblia? E tudo aquelas refutações infantis que a gente encontra na internet. Dois ladrões, os dois ladrões estavam só blasfemaram em 2 evangelhos, no outro evangelho diz que um blasfemou e o outro não, então é uma inconsistência. Não, até a hora sexta todos blasfemavam, os dois. E acho que é Lucas, né, que Lucas, com a precisão que Lucas tinha na descrição dos eventos, falou, depois da hora sexta, um que blasfemava parou de blasfemar e pediu a Deus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Tem na realidade, uma grande evidência de que a Bíblia não é combinada. Eles não combinaram a mesma descrição. São perspectivas diferentes, de autores diferentes. Então ele só ficou usando a Bíblia. E aí chegou assim, o Marcos assinou um artigo de Terra Velha. Assinei um artigo de Terra Velha? O que isso tem a ver com a defesa de Deus? Ju, se eu assinei ou não assinei, não tem nada. Mas o que ele estava tentando fazer? Desqualificar o adversário do outro lado. Eu assinei o artigo de Terra Velha, o artigo não era de Terra Velha, ele inventou, ele criou um grande espantalho. O artigo não era um artigo de Terra Velha, mas... E aí todo mundo, olha, o Marcos, depois do debate, o Marcos assinou um artigo de Terra Velha, assinei nada, o artigo não é de Terra Velha.
Mas por que que ele ficou chutando a canela do adversário? Quando é que você chuta a canela do adversário? Quando você não tem argumento para contra... Duas mulheres discutindo. Quando uma vai e agarra na outra, né, dá uma unhada, puxa o cabelo. Quando perde a razão. Quando você perde a razão, gente. Então, é mais ou menos essa situação que a gente vive hoje, Juliana. Os argumentos a favor do design inteligente, da tese de Deus, são avassaladores. A gente tem... eu falo com muita tranquilidade, defendo com muita energia o design inteligente, a tese de Deus, porque eu tenho muitos argumentos científicos. Eu tive lá, falei, as 10 leis que provam que Deus existe, e Marcos, indicam, né, fortemente, prova não, né? E em relação a milagres, porque nós vemos, né, que é muito frequente cura legal. de câncer, cura de doenças assim, que pessoas que já foram desenganadas de médicos, Sim. Elas acabam se curando através da fé. Algum milagre já foi comprovado cientificamente? Olha, Ju, há várias e várias evidências de milagres que foram não comprovados, mas relatados, descritos por evidências fortíssimas. Experiências de quase morte. É impossível você achar que nós somos só matéria, energia, espaço e tempo, quando vários e vários relatos ao redor do mundo, tem filmes maravilhosos. Você viu a menina que caiu dentro do tronco da árvore? Lindo esse filme. Várias e várias experiências de quase morte, que a pessoa morre e volta. E a pessoa chega lá na sala, ela fala, olha, eu vi todo mundo, os procedimentos que foram feitos foram esses. Teve aquela hora que eu parou a minha batimento cardíaco, todo mundo correu lá, lembra? Eu fiquei tanto tempo sem bater o coração, depois voltou. Ele descreve tudo ao redor. Como é que pode? O milagre é alguma coisa que vai além das forças naturais. Não é mágica. Milagres são... É como Jesus. Quando Jesus curou a mulher que vertia sangue, ele falou, senti que de mim saiu o poder. Ele não pegou uma varinha mágica e fez assim, tlim, né? Um poder saiu de Jesus, que curou a mulher. Então nós temos várias e várias relatos. Eu, no debate, vou mencionar um bem legal que você vai gostar. Da primeira Igreja Batista de Campinas, eu tinha uns 8, 9 anos, alguns anos atrás, não vou dizer exatamente. Alguns 20? Algumas décadas atrás. Primeira Igreja Batista de Campinas, Manuel Simões de Jesus. A gente não lembra exatamente, estava conversando com o pessoal da igreja, se ele era espanhol ou português. Manuel Simões de Jesus. Ele já tinha uns 80, 90 anos, bem velhinho, eu lembro dele. E ele era bem disposto, e ele trabalhava na construção da igreja. Ele estava no 3º andar da galeria, ainda em construção, foi pegar uma tábua, Ju, e caiu, junto com a tábua, do 3º andar. E meu pai foi chamado, eu fui junto com meu pai tinha uma Kombi na época, fomos lá para a igreja. Meu pai falou assim, não chega perto, porque ele está todo quebrado. Juliano, ele estava todo fraturado, várias e várias fraturas expostas. E eu mencionei esse milagre no debate. E depois você vai ver como que o ateu saiu fora do milagre. É assim que eles fazem. E aí, meu pai, junto com alguns outros homens que já tinham chegado também, pegaram o Manuel Simões de Jesus, colocaram na Kombi. Isso não se faz hoje mais, né? Porque você agrava ainda mais os problemas. Várias fraturas expostas. Deram um jeito lá e botaram ele na Kombi e levaram para Santa Casa, ali em Campinas. Chegou no hospital, os médicos simplesmente enfaixaram, colocaram faixas nos ferimentos e chamaram a família. 90 anos, todo com fratura exposta, todo quebrado, não tem a menor chance dele sobreviver. Olha, ele vai morrer, chama a família. Passa 1 hora, passa 2, passa 3, ele não morre. Passa 1 dia, ele não morre. Passa 2 dias, ele não morre. 3, 4, 5 dias. Ju, o homem não morria. O que está acontecendo? Foram tirar as faixas, ele estava totalmente recuperado. Ele saiu andando. Fizemos um culto de gratidão na igreja. Eu lembro todo mundo, a maior emoção quando ele entrou andando na igreja. Exposta. Depois, alguns médicos, meio tontos, né, quebraram alguns ossos dele porque não tinham enfaixado muito bem, sabe?
E recolocaram no lugar só pra... Mas não precisava, ele entrou andando na igreja. É um milagre ou não é? Me diga. Com certeza. Aí o ateu falou assim, não, sabe o que é? É porque enfaixou. E enfaixou, curou. Ah, nossa, muito bem. É o novo método. O método Não precisa mais de operar. chegar no hospital e falar assim, ó, não precisa operar não, é só pra colocar umas faixinhas aí, várias fraturas expostas, 70, 80 anos, coloca as faixinhas. Ah, foi o procedimento médico no hospital que curou o homem, gente. Não pode, né? Ô, Ju, é um absurdo. Ó, eu tô no ponto de ônibus para prestar o vestibular para a Unicamp, num domingo de manhã, saio da primeira igreja batista de Campinas, vou pro ponto de ônibus na rodoviária, esperando um ônibus. Veja se não foi um milagre. Tô parado lá no ponto de ônibus, só tinha eu. Eu falei, estranho, porque devia estar cheio de gente aqui para fazer o vestibular. Mas tava lá, Unicamp, tava esperando o ônibus. 10h30, 11 horas, o vestibular era 1 hora. Deu quase meio-dia, falei, vou para casa, não vem ônibus nenhum aqui. Assim, deserto ali, não tinha ninguém naquela rua. Ah, vou para casa. Quando eu ia para casa, chega um rapaz, que até hoje eu não sei quem é, chegou assim, ei, veio assim andando, eu lembro até hoje. Eu não lembro a face muito bem, eu sei que ele era jovem, um homem, um moço jovem. Você vai para a Unicamp? Eu falei, sim. Você vai para o vestibular? Eu falei, sim. Você está esperando o ônibus aqui? Eu falei, mas parece que não passa. Ele falou, realmente não passa mais o ônibus aqui. Eu falei, mas agora eu já vou para casa, porque é quase meio-dia. De Campinas até a Unicamp é quase Paulínia. Dá uns 40, 50 minutos de ônibus. Eu falei, eu já vou para casa, porque não tem mais como. Ele falou, não, vamos de táxi. Eu falei, eu não tenho dinheiro para táxi. Eu tinha dinheiro contadinho para ir e voltar de ônibus, Ju. Ele falou, não, eu chamo o táxi, eu pago. Aí veio um táxi, assim, táxi, apareceu um táxi. Entrou, eu e ele. Entramos no táxi, o táxi pra Unicamp. Chega na Unicamp, ele falou, olha, aquele portão ali, corre que já vai fechar. Eu, passou, fechou. Sabe aquelas histórias que aparecem todo vestibular, o pessoal mostra os últimos que perderam, ficaram presos no portão. Eu entrei, pum, fechou o portão. Ju. E ele? Ju, nunca mais vi. Ele não entrou com você? Claro que não. Ele ficou no táxi, ele pagou o táxi. Deve ter pago. Eu não vi. E aí? Você acha que isso é um fenômeno natural? Há milagres e milagres e milagres, né, que a gente testemunha na nossa vida. Eu já passei por coisa parecida. Eu tenho meu neto, que eu contei também por lá. A translucência nucal era imensa, o coraçãozinho estava todo debilitado. No outro exame estava zerado, quando a gente orou. E vários. A gente que vive na igreja e testemunha esses milagres, porque Deus é bom demais, Deus continua curando, eu creio em milagres, você também crê, né? Com certeza, mas por que as pessoas ainda continuam não acreditando, mesmo diante de tantos argumentos que comprovam? Vou contar outra história para você. Francisco Nardi, um professor da UFSCar. Ele é muito meu amigo, a gente viajava junto pela CAPES e tudo mais. No dia que ele foi sair da casa dele para ir para Manaus, o filho dele acorda e chega pro pai e fala: pai, o senhor não vai nesse avião, não vai para Manaus, porque eu tive um sonho, pai. Um avião bateu no seu avião, o seu avião caiu, o senhor morreu, pai, o senhor não vai, o senhor não vai, o senhor não vai. Aí o Francisco Nardi, depois de muita discussão dentro da casa, resolve ir. E ele vai para Manaus, e aí ele voltaria no sábado, trocou o voo para sexta-feira. O avião da Gol foi interceptado pelo jato da Embraer, que cortou a asa do avião da Gol, uma coisa sobrenatural. Como que pode, né, dois aviões baterem, um corta a asa de certinho e o avião da Gol caiu. Francisco Nardi. Ele estava nesse avião. Sim, o menino teve um sonho, uma revelação de Deus, não teve? Você tem algum... Aí eu cheguei para uma amiga minha que é ateia, e ela falou assim: não, professor, quantos sonhos as pessoas têm de aviões caindo e tudo. Ô, Ju, avião caindo, tudo bem, mas avião batendo em avião é um fenômeno extremamente raro.
Lembra da Mamonas Assassinas também? Então, aí você fala assim, tudo bem, ó, Que eles tiveram também eu esse acho sonho? assim, você está autorizado a achar que isso é uma mera coincidência. Eu não tenho nenhum problema com isso. Pode ter sido uma mera coincidência. Eu não estou eliminando essa possibilidade. Mas pode ter sido um sonho de um anjo do Senhor querendo... o Francisco Nardi tinha feito seminário. Ele ia ser padre, desistiu no último semestre. E ele tinha uma relação muito forte com Deus, eu conversava muito com ele e tudo mais. Então pode ter sido um anjo do Senhor que por sonho, quis revelar ao Francisco que ele não deveria voar mesmo. E existe essa possibilidade. Existem as duas possibilidades. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a mais provável? No que você vai depositar a sua fé? Você vai ter que escolher uma agora, tá? Você tá me ouvindo aí. Ó, foi uma mera coincidência, um sonho delirante de uma noite de verão que o menino teve, de um avião batendo no outro, que é extremamente raro. Ou foi um anjo, um sonho? Eu fico com sonho, com o anjo, que eu acho que é muito mais provável, é muito mais racional, é muito mais sereno, consistente, coerente. Eu imaginar que há um Deus, que realmente há, a gente sabe que há, que se revela de várias formas, inclusive, muitas vezes, por sonhos. José não teve um sonho? Teve, Deus ele tem os seus métodos, que eu não vou questionar. Falo, pô, por que Deus então não pegou e tirou ele do carro, arrancou sonhos, profecias. Por que Deus então não tirou ele do avião, né? Fez ele trocar, ele trocou o voo, ele vinha no sábado, ele trocou para sexta, disse que ele queria porque queria voltar um dia antes, parece que ele estava querendo fugir do voo, mas ele caiu na sexta. Deus estava testando a fé dele, eu não sei o que Deus estava fazendo, Deus é Deus, ele tem os seus métodos, eu não vou questioná-lo, mas há muito mais chance e probabilidade de ter sido um sonho, uma revelação de Deus, do que um mero acaso, só isso eu acho, tá? Então, o enfaixar curou fratura exposta, pode ter sido, mas é mais mira. O milagre natural é muito maior do que o sobrenatural nesse caso, né? Como é que fratura exposta cura com enfaixar? Né? Todas as infecções, todos os problemas que acarretariam. Não, é impossível. Eu acho que assim, é zero, não é zero, mas é uma possibilidade tão ínfima. E você vai depositar sua fé nisso? Não, eu acho que vamos nos render às evidências de que é um Deus, nos render às evidências que ele ainda age por milagres, que ainda ele cura. Médico, na realidade, o pessoal fala que médico é cético, mas entre as classes em ciência, os médicos são os menos céticos. Por quê, Jô? Porque eles experimentam vários e vários milagres na medicina. Sim. Eles fazem um exame, o cara tá com tumor, né? Eu já vi várias histórias de médicos, inclusive, sei lá, que viu demônios dentro do quarto, assim como viu anjos. Muitas. Isso é muito recorrente, né? Assim, as manifestações de cura de Deus, os milagres de cura que ainda ocorrem. Que a ciência não consegue explicar. Não consegue explicar. Ele vê lá, ele faz o exame, ele vai operar, no outro dia, cadê? Aí fala, poxa, existe algo mais do que matéria. Não foi um erro de diagnóstico. Você acha que pessoas muito inteligentes, elas têm uma dificuldade maior de ter uma conexão com Deus? Pelo fato de tentar entender Deus através do racional? Não, acho que não, Ju. Acho que, por exemplo, Pasteur foi um dos maiores gênios da humanidade. Ele disse, um pouco de ciência te afasta de Deus, muito te aproxima dele. Eu acho que os grandes gênios da humanidade, se a gente pensar, olhar para trás, eram homens que criam em Deus. Eu acho que quanto mais você entende, mais você percebe que é um Deus. Mas não basta crer, você tem que praticar o que ele te ensina, né? Não apenas... Porque assim, entender que há um Deus não é suficiente, eu concordo. Porque muita gente conhece a Bíblia, fala de Deus, mas não vive Deus. Não vive o que Deus prega. Satanás tem certeza que Deus existe, não tem? E ele conhece a Bíblia mais do que... conhece muito melhor do que a gente, né? Claro, como eu estava sentado na frente de um lá que conhecia, né? Os pseudos problemas da Bíblia muito melhor que eu, né? E Satanás conhece a Deus, sabe que Deus existe, né?
Mas é diferente de você entender que há um Deus e confiar nele, entregar a sua vida a ele. Esse é o passo mais importante, né, Ju? Com certeza, doutor Marcos, se você pudesse deixar um recado para o público, qual que seria? É sim, olha, Deus existe, a sua existência é incontestável. Romanos 1:20 diz que os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua divindade, se veem claramente na criação de Deus. A fé é o firme fundamento, está sempre pronto a dar a razão da sua esperança. Por quê? Porque a gente tem fundamentos, a gente tem razões para entender que Deus existe. Deus não se revela. Outro dia um ateu estava comigo e falou assim, eu acho que Deus fica escondido. Por que Deus se esconde? Eu falo, não, Deus não se esconde, ele está disponível, visível. A Bíblia diz que do que se pode conhecer de Deus, Deus se manifestou. Ele se fez homem em Jesus Cristo. Nós vimos a sua glória como do unigênito Filho do Pai. Cristo esteve entre nós. Ele morreu e ressuscitou e pediu para que todos os seus apóstolos e discípulos, muitos deles, morressem testificando a sua ressurreição, para que ficasse claro que de fato ele ressuscitou. Então Deus se revela no que ele pode se revelar. Que o ateu perguntou outro dia assim para mim, falou assim, Deus existe? Então manda ele aparecer aqui na mesa. Manda, né? Tipo, como se como se eu tivesse autoridade sobre Deus, né? Se eu falasse, Deus me obedecesse. Não tenho. E mesmo assim, a Bíblia diz que nenhum olho o verá. Como pecadores que somos. Se ele aparecer, nós seremos consumidos. Até eu fiz um rap lá no meu canal, né? A sarça ardente. Não sei se você lembra do hino, é assim, ó. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Muito Patriarcas nem profetas o chegaram a avistar, nem Adão chegou a vê-lo, mesmo antes de pecar. Ele conversava com Deus, mas não... Moisés lá na sarça ardente falou assim, eu quero ver tua face. Ele falou, cara, você veja o fogo aí que já é suficiente. Se eu me manifestar, você está consumido. Então, no que se pode manifestar, ele se manifestou em Cristo, ele se fez carne, ele esteve entre nós, habitou entre nós. Então, nós sabemos que ele existe. Agora, é diferente saber que ele existe e perceber que nós somos totalmente dependentes dele. Nós somos pecadores, a gente se rebelou contra ele. Mas mesmo assim ele nos amou com um amor tão profundo, né, Juliana? Que com certeza. Se fez homem em Cristo, se entregou por nós na cruz, derramou seu sangue. E ele está pronto a nos redimir através do seu Filho, o sangue que ele derramou, a ser o nosso advogado, para que a gente recupere a condição de filho que a gente perdeu. Enquanto nós não nos arrependemos, nos entregamos, não aceitamos esse sacrifício, a gente continua como criatura, a gente perdeu a nossa condição de filho. Exatamente. Mas em Cristo a gente pode ganhar novamente esse título de filhos de Deus, irmãos de Cristo. Irmãos de Cristo. Já pensou, Ju? Eu fico pensando outro dia, cara, eu sou irmão de Jesus Cristo. Rumo à eternidade, né? A gente sou filho do Altíssimo, não sou um mero mamífero. Todo mundo que está nos ouvindo aí, você não é um mero mamífero, você não é parente de chimpanzé, você não é um produto do acaso, você não é um mero acidente cósmico, você é filho do Altíssimo. Você perdeu sua condição, mas Cristo está aí te oferecendo a reconciliação plena com o Pai. É um filho pródigo, né? Você chega e Deus te coloca sandálias nos pés, te dá uma roupa nova, chama um banquete para te receber, o anel no dedo de novo. E podemos recuperar essa condição de sermos, de novo, filhos do Altíssimo, o título de filhos do Altíssimo. Olha só, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Somos imagem e semelhança do Altíssimo. E temos prometido uma cidade maravilhosa, Jerusalém Celestial. E andaremos em ruas de ouro com o nosso Mestre Jesus. Muito bom você falar isso, porque tem muita gente com a fé abalada, né? Tá passando por momentos difíceis, por provações, e acaba, de certa forma, abalando. E as suas palavras, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Juliana, por exemplo, todas as cidades mencionadas na Bíblia, a Bíblia menciona um monte de cidades. Muitas das cidades da Bíblia, o pessoal da história,
avaliando tudo que se conhecia da história registrada da humanidade, fala, não, essas cidades nunca existiram, esses reis nunca existiram, são lendas, mitos. Dia após dia, achado após achado, arqueologia após arqueologia, o que foi acontecendo? Todas as cidades descritas hoje na Bíblia foram confirmadas pela história. Todas de fato existiram, mesmo cidades que eram consideradas mitos, né? Mitologia pela história, foram confirmadas. Davi, esse rei nunca existiu. Acabou de confirmar que Davi de fato existiu. Uhum. Então deixa eu fazer uma pergunta para quem está nos ouvindo. Se todas as cidades que a Bíblia descreve na Terra existiram, por que duvidar da Jerusalém Celestial? Olha como a nossa fé é racional. E por que duvidar de Deus, né? Ela é alicerçada na razão. Por que duvidar de Deus, da promessa que ele nos fez? Jesus, quando subiu aos céus, falou assim, olha, na casa do meu pai há muitas moradas. E a gente tem essa promessa de andar em ruas de ouro com o nosso Mestre Jesus, alicerçada na razão, alicerçada na história, alicerçada em confirmações de que tudo que ele falou era verdade. Por que ele estaria mentindo sobre a cidade, né? Não tem como. Eu brinco assim, é como se você tivesse casado com... Você está casado com alguém há 25 anos. Ele nunca mentiu para você. Tudo que ele falou realmente aconteceu. Tudo. Você é um cara extremamente de confiança. Todo mundo confia nele. Você confia nele. De repente ele chega assim, querida, 10 anos eu vou precisar desaparecer. 10 anos eu precisarei desaparecer. Mas depois de 10 anos eu volto. O cara some. Tum. Aí todo mundo chega pra esposa e fala assim, esse cara aí sumiu, o que é isso? Abandona ele, casa com outro, ele não vai voltar mais, olha, 6, 7, 8, 9 anos, e a esposa continua esperando ele voltar. Por quê? Porque ele deu provas durante os 25 anos que ela viveu com ele, de que tudo que ele falava, ele realmente cumpria, ele contava a verdade. É assim a nossa experiência com Cristo, com Deus. Jesus deu provas que ele era Deus, andou sobre as águas, curou paralíticos e tudo mais. E disse, olha, eu vou, mas voltarei. Então a gente está esperando a volta. Depois dos 10 anos, o rapaz voltou, viu, Ju? Vamos esperar que ele volte o mais rápido possível, com certeza. Porque esse mundão tá meio perdido. Tá bem perdido. Marcos, e quem gostou da nossa conversa, da sua aula, porque foi incrível, eu aprendi muito, fiquei aqui observando tudo, atenta, e vou sair daqui e vou pesquisar muita coisa, porque você me deixou curiosa. Como faz para te encontrar nas redes sociais, para comprar o seu livro? Mostra pra gente se você tá com um livro aí, né? Esse é um presente para você. Ah, Ju. Obrigada. Deixa eu colocar aqui, né, Guilherme? Tá bom assim? Isso, aí, ó. Esse é o Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos. É o meu primeiro livro, um best-seller. Tem muito obrigada milhares de presente. cópias vendidas. É um compêndio da teoria do design inteligente, você vai gostar muito. Olha só, gente, vou sair daqui, ó. Com certeza já vou entrar nessa leitura aqui, porque vai agregar muito pro meu conhecimento. Não tenho dúvida disso. Muito legal. E todos aí que quiserem, os livros estão disponíveis na Coval Press, com K, Coval Press. Você chegar lá, você vai ser direcionado para Plenitude, então você pode ir direto na Plenitude, se você quiser, a maior distribuidora de livros cristãos no Brasil, Plenitude, Coval Press com K. Você me encontra no YouTube, é @EberlinMarcos, no Instagram. Vai deixar as redes sociais aqui para facilitar. Isso. E no Instagram é @MarcosEberlin e no TikTok também. Então se inscreva lá no meu canal, eu tenho uma meta aí muito modesta, viu, Juliana? Eu quero bater o MrBeast. Conhece o MrBeast? Quantos milhões? Ele tem quase 1 bilhão de seguidores. Né? Então. E bora, vamos lá. Cristão tem que ter sonhos gigantes, não tem? Nosso Com Deus certeza. é gigante. Os sonhos dos cristãos têm que ser gigantes. Nosso Deus é dono do ouro e da prata e de todas as coisas desse mundo. Tem um hino que chama Sonhos Gigantes. Eu não vou conseguir cantá-lo agora, porque eu estou esquecendo da letra, mas maravilhoso, assim, sonhos gigantes. É isso que nos move. Tem um livro aí que fala assim que Deus é destruidor de sonhos. Eu totalmente contrário, eu acho uma aberração aquele livro. Deus não destrói sonhos, Deus constrói sonhos. Deus faz com que a gente sonhe com a Jerusalém Celestial, com um novo corpo, com a remissão total dos nossos pecados. Deus constrói, Deus preenche, Deus
faz com que os nossos sonhos se tornem realidades. Deus é um Deus maravilhoso. E por que eu não posso ter esse sonho gigante de bater o Mr. Beast, não é? Então, ó, se inscreva no meu canal, senão não vou conseguir. Eu quero passar o Sacani primeiro. Tudo bem, o Serjão, né? Primeiro o Serjão. Isso daí é tranquilo, isso eu vou passar. Agora tem uma equipe de marketing trabalhando comigo no meu canal, tá ficando muito legal, gente. Você vai longe, não tenho dúvida. Bora, né? Outro dia me disseram que eu sou o único herege que fala, olha, a Bíblia é autoridade plena. A Bíblia é literal. O dilúvio é global, porque tem um monte de perdido dizendo que agora já é local, né? Os teólogos. Darwin é inimigo da nossa fé. Tem um monte de evolucionista teísta dentro das nossas igrejas, certo? Então a minha mensagem parece ser única aí. Tem alguns hereges junto comigo, mas não são muitos, tá? Então é uma mensagem única que você vai encontrar no YouTube, no Instagram, de um cristão raiz. Um cristão que não faz compromisso com as trevas. Nenhum, zero de compromisso com as trevas. E que mostra com boa ciência, com aquela ciência que Deus me permitiu estar entre o topo do mundo, entre os cientistas, que há um Deus que todas as coisas fez e que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então vem comigo, tá? Marcos Eberlin, curte lá o canal, siga meus vídeos, a gente está postando vários. Meus podcasts super legais, como o TelaCast aqui, né, Juliana? Maravilhoso. Muito obrigada, Marcos. E seja sempre muito bem-vindo. Adorei o nosso bate-papo, aprendi muito. Ó, já vou sair daqui agarradinha com esse livro maravilhoso. Começo a ler hoje ainda. Foi literalmente uma aula para mim e para todo mundo que está aqui ligado no nosso podcast. Muito obrigada mais uma vez. Privilégio todo meu. E você que nos acompanhou até agora, quero te agradecer. Aproveita para se inscrever no nosso canal, para curtir, para compartilhar com os amigos e até o nosso próximo episódio. Até mais!